Você sabia que a maioria das pessoas que começam um curso de inglês, elas terminam no mesmo nível que eles começaram? Por que isso? É porque eles focam na estratégia errada. Gente, eu sei quão é difícil de aprender um novo idioma, mas lá no meu curso, vocês vão aprender com o mesmo método que eu usei para aprender o português. Então clique aqui no botão abaixo para saber mais informações. Então, aí esses caras saem, pregam pelo mundo, Pentecostes, saem pregando, Paulo se converte. Porque imagina ter uma experiência dessa, você não quer falar pra todo mundo o que aconteceu, Pô, cara. né? E a de Paulo, que ele tinha carta para matar judeus, ele já tinha executado um monte. Ele era um soldado Ele era um bolsonarista que ferrenho. faz o Daniel, o deputado Daniel, sei lá o quê, o troglodita. Quem? Silveira. Faz o Daniel Silveira virar sacristão do ódio de Paulo. Então, Paulo odiava e ele prendia, obrigava a blasfemar, torturava e Chegou a matar. matava. Ele matou. Ele mesmo diz, escrevendo aos Tessalonicenses e em outros lugares, eu matei, e os obrigava a blasfemar, se não blasfemassem eu matava. E ele estava indo para Damasco, na Síria, porque tinha uma comunidade de cristãos escondida lá, ele queria pegar todo mundo e matar. Quando ele vai chegando ao Mas meio-dia... desculpa interromper, mas por que ele estava nessa perseguição? Amando de quem? Ele pegou carta, amando do próprio ódio dele. Ah, é? Ele era contemporâneo de Jesus. Ele não viu Jesus porque ele foi criado em Tarso, onde hoje é a Turquia. E aí ele foi criado lá, foi educado, era uma das melhores universidades da Terra naquele tempo. Depois ele foi ser educado no judaísmo como fariseu aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores rabinos da época. E ele tinha um primo, Barnabé, que se converteu loucamente e acabou vendendo tudo que tinha e doou para a comunidade de Jerusalém para atender a necessidade dos pobres, que eram muitos naquele tempo. E ele ficou com muito ódio de tudo que ele ouvia de Jesus. Ele disse, isso aí é um charlatão enganando gente, eu vou acabar com essa história. Aí ele está indo para essa comunidade. Com cartas de autorização para prender, para matar, para fazer qualquer coisa. Quando ele vai indo ao meio-dia, na porta de Damasco, com uma escolta de guardas, de repente, ele diz, uma grande luz brilhou no céu, na cara dele. O sol estava na cabeça dele. Brilhou na minha cara. E eu ouvi aquela voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Caramba! É muito doido, né, cara? Saulo? Saulo, era o nome original dele, era Saulo, que significa o pequeno. Ele devia ser um homem de baixa estatura. Entendi. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele perguntou, quem és tu, Senhor? Aí ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas entra na cidade, vai até uma rua chamada Direita, procura um homem pelo nome de Simão, e ele te ensinará todas as palavras desta vida. Olha outra vez a ênfase em viver. Não, qual o significado de todas as palavras dessa vida? O que é o Evangelho. É o Evangelho? É o Evangelho, que não tem nada a ver com doutrina nem com religião. Aprende a perdoar. Não entres em vingança pessoal. Ore pelo seu inimigo. Ame o seu inimigo e ore por aquele que te persegue. Não adianta transformar quem não quer a natureza das coisas que você está querendo. Portanto, não jogue pérolas aos porcos. Construa sua vida nas bases do que eu estou ensinando, que é como construir uma casa na rocha. A alternativa é como construir uma casa na areia, que vai afundar. Aí ele vai ensinando o que é ser feliz, das bem-aventuranças. Sim. Ensinando, pratique isso, você vai ser feliz mesmo. E ele vai, então, de encontro com essa pessoa para escutar, então, a palavra. Aí você vai aprender as palavras dessa vida. E aí ele vai, fica cego. Depois do encontro, ele fica cego. Ele disse que umas escamas cresceram nos olhos dele. Quando ele entrou na casa desse Simão, Simão falou para ele, Paulo, irmão, eu tinha medo de ti. Mas Jesus falou comigo, um anjo do Senhor me disse
que tu chegarias aqui era para eu não te temer, porque tu agora és meu irmão. Aí impôs as mãos na cabeça de Paulo, as escamas caíram dos olhos dele, ele batizou Paulo e começou a discipular Paulo. Caramba. Quando chegou o sábado seguinte, Paulo era um cara que estava tão tomado por essa erupção de Deus na vida dele, que ele foi à sinagoga dos judeus em Damasco e começou a contar a história do que tinha acontecido com ele. Aí começaram a querer matá-lo na hora, e o rei de Damasco, Aretas, tentou matá-lo. Aí desceram num cesto pela muralha. Aí ele escapou, não foi para Jerusalém, para lugar nenhum. Ele ficou 3 anos em meditação na Arábia, com as escrituras judaicas, lendo, entendendo o que havia sobre Jesus ali, as profecias, e meditando sobre o que ele aprendeu de Jesus, o que ele foi aprendendo, aquilo foi crescendo, virando uma arquitetura viva de compreensão. Só depois disso é que ele vai a Antioquia, e em Antioquia da Síria que ele é enviado, junto com o primo dele, Barnabé, para ir para a primeira viagem missionária pregando pela terra. Ele faz 3 viagens, provavelmente, acaba preso em Roma, nos dias de Nero, é morto, mas a palavra prosseguiu com os outros discípulos. E